Continuando a nossa aula. Agora, a gente vai olhar aqui, né? Vamos supor que eu estou com uma tabela e a pergunta é: por que que eu preciso normalizar, que significa dividir as informações de forma organizada no banco de dados em tabelas, ao invés de ter uma tabela só que me resolve tudo, né? Aqui eu não deixo os campos repetidos e aqui está muito simples, ou seja, meu banco de dados vai ter uma tabela e eu resolvo todos os problemas. Pode ser assim? Pode, né? Mas a gente vai olhar agora alguns possíveis problemas ou não bem problemas, mas assim, trabalho que você vai ter na hora de fazer a manutenção dessa tabela. Então, por exemplo, veja só. Nesse caso aqui, se eu precisar, vamos supor que o Pedro tenha comprado isso, né? E ele queira, no caso, alterar o endereço dele. Fala assim, olha, meu endereço de entrega não é mais esse, meu endereço é outro. Então, simples, eu vou dar um comando update para trocar o endereço do Pedro. Vamos supor que ele tenha apenas mudado, ele mora na mesma rua e mudou apenas de número. Então, muito simples, eu venho aqui e faço a alteração do número. Ele não mora mais no 22, ele mora no 55. Ok, alterei aqui. Mas observa que o Pedro, ele nessa possível, né, mesma compra, né, que eu deduzo que tenha sido, né, ele comprou mais produtos. Então, eu tenho que alterar também o endereço dele em outros locais, porque senão o sistema fica desatualizado. Porque senão, como é que eu vou saber qual é o endereço verdadeiro do Pedro? É o endereço da rua X22 ou é o endereço da rua X55? E aí eu começo a olhar na minha tabela, eu vejo que o Pedro também fez a compra em outros momentos e comprou outros produtos. Então eu teria que vir aqui também, ó, e alterar todas essas informações referentes ao endereço do Pedro. Então observa que quando às vezes alguma alteração se modifica num dado, né, num determinado campo, eu tenho que fazer a correção em todos os registros para que os registros possam ficar de acordo. Olha um exemplo aqui. Vamos supor que quando a pessoa digitou o endereço, olha aqui, ó, ela em vez de digitar São Paulo, ela digitou aqui São Paulo. Nossa, tem que fazer a correção. Então, você descobrindo esse erro, você digita aqui, ó, São Paulo, corrigir. Mas você não corrigiu em todos os locais. Você precisa vir, né, e arrumar todos os locais onde o endereço do Pedro estava errado. Vamos supor que essa tabela, esse comércio online já exista há uns 20 anos. E o Pedro seja um cliente assíduo que constantemente tenha feito compras nesse comércio eletrônico. Então, a quantidade de registros que eu vou ter que alterar caso o Pedro tenha mudado de endereço ou mudado de telefone, né, ou alterado seu e-mail, vai ser muito extensa e muito trabalhosa. Então, quando a gente aplica normalização, a gente vai ver que essa manutenção de dados, ela vai ser, vou dizer assim, quase que automática. Bastando você atualizar um local, todos os outros que precisem utilizar a informação que foi alterada já vai ser alterada automaticamente. Eu não tô dizendo que sempre vai ser essa regra. Não. Às vezes você precisa guardar o endereço do momento em que foi a venda, né? Mas nesse caso aqui é um comércio simples, ou seja, a gente sempre precisa saber o endereço atual para poder fazer a entrega do produto no local adequado. Então, esses são um dos exemplos, né, que a gente usa na manutenção.
Outra informação. Vamos supor, né, que você, na hora de cadastrar o produto, de fazer a venda, você informou, no caso aqui, que a calça é vendida pela C&A, né? Foi vendida pela C&A. E você fez várias vendas de calça. Aqui no caso, né, nesse exemplo pequeno, eu tenho duas vendas de calças. Uma que foi o fornecedor Renner e outro fornecedor C&A. Mas vamos supor que a pessoa, no momento do cadastro da venda, tem errado. Não era a C&A que fornecia a calça. No caso, era, por exemplo, a Pernambucanas. Aí eu tenho que vir aqui e fazer a alteração. Só que eu também tenho a informação calça em outro local. E aí eu tenho que parar para pensar, e agora? Será que essa calça também era da Pernambucanas e não era da Renner? Ou essa aqui que era da C&A? Eu já começo já ter problema em saber se eu tenho que alterar uma informação ou não. Então, essas coisas vão surgindo conforme o seu banco de dados começa a ficar mais extenso e você precise fazer a manutenção nos dados que já existem. Então, aqui eu dei apenas alguns exemplos, né, de problemas que você pode ter no momento de fazer uma manutenção, né, numa tabela onde você tem todos os dados numa tabela só, ou tabelas de uma forma muito simplificada. E vocês vão sentir a diferença dessa manutenção quando a gente aplicar as regras de normalização nessa tabela. E aí a gente vai fazer a mesma manutenção, né? No caso do mudança de endereço, mudança de telefone, mudança de um fornecedor, mudança de um setor, ou mudança do prazo de entrega de um determinado pedido, vocês vão ver que a alteração é extremamente simples. Então, nessa aula, eu só queria passar isso. Até a próxima.